Paulo Borrachinha quase lutou com Ian Blachowicz no UFC 288. Porém, essa luta não aconteceu e o Paulo Borrachinha ficou chateado. Não só com Ian Blachowicz, mas também com o UFC. O Paulo Borrachinha disse o seguinte ao site MMA Fighting, mas antes convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Ian Blachowicz está mentindo. Eu nunca recusei a luta. Na verdade, Blachowicz foi quem recusou. Estive negociando essa luta por alguns dias com o UFC. Nunca recusei. Fiquei muito feliz com essa luta. Ian Blachowicz postou e eu acho que ainda está lá. Ele falou, aceitei a luta dias atrás, mas Paulo Borrachinha não. Agora, Paulo Borrachinha quer a luta e eu recusei. Ele postou isso. O que aconteceu é que o UFC surgiu com essa oferta e disse, Borrachinha, temos um problema e precisamos de uma substituição. Sabemos que é um aviso muito curto. Não queremos que você faça loucuras para lutar nos médios. Então, damos uma luta nos meios pesados para você contra Ian Blachowicz. Eu disse, uou, luta muito boa. Gosto dessa luta. Gosto da maneira como Ian Blachowicz luta também. Ian Blachowicz lutou com alguns caras que subiram dos médios e venceu todos. Pensei que seria uma grande oportunidade. Eu adorei a ideia por 3 razões. Blachowicz venceu bons caras, não preciso cortar muito peso, porque sempre estou treinando e preparado. E a terceira é porque é uma grande oportunidade de fazer dinheiro com essa luta em cima da hora. Eu aceitei, mas o UFC sugeriu que se eu vencesse, não descesse mais para os médios. O UFC falou que se eu vencesse Blachowicz, eu deveria ficar nos meio pesados e manter a minha posição, porque Blachowicz é o número 3. Eu disse que eu tenho negócios para terminar nos médios e que não poderia ir agora. Eu posso ir eventualmente, mas não gosto da ideia de ficar preso, de não poder voltar e lutar nos médios. Portanto, levou algum tempo, mas o UFC finalmente aceitou. Fui nas redes sociais e falei, pessoal, a luta vai acontecer. O UFC acertou os termos e acho que Blachowicz também. Mas, de forma surpreendente, Blachowicz recusou a luta, disse que não queria mais. Eu aceitei. Paulo, não. Agora estou recusando. Fiquei mal com isso. Não esperava isso de Blachowicz, mas foi em cima da hora. Talvez ele não estivesse em boa forma, ele não estivesse treinando ou até lesionado. Aqui, o Paulo Borrachinha lamenta a queda dessa potencial luta com Ian Blachowicz. Foi algo que surgiu do nada, parecia que ia acontecer para salvar o UFC 288, mas mesmo com o interesse do Paulo Borrachinha nessa luta, e depois do Paulo Borrachinha dizer aqui que conversou com o UFC e convenceu o UFC a deixá-lo voltar dos meio pesados, que seria essa luta com Ian Blachowicz, para o peso médio, ou seja, Paulo Borrachinha parecia que tinha conseguido mais difícil. E aí ficou só dependendo da posição do Ian Blachowicz, que ele achava que seria fácil, já que o Ian Blachowicz é um veterano do MMA e que não recusa lutas. É um cara muito profissional e que está aberto a enfrentar qualquer um. Mas, nesse aspecto aqui, envolvendo o nome do Paulo Borrachinha, o Ian Blachowicz pensou melhor e eu vou colocar minha posição no topo dos meio pesados em jogo contra um lutador que não tem muito a perder nessa categoria, já que ele nem é dos meio pesados, pensou bem e falou, não, o Ian Blachowicz, ele até apontou, eu já aceitei a luta com você uma vez, Borrachinha, mas você não quis. E agora você quer a luta, só que dessa vez sou eu que não quero. O Paulo Borrachinha, ele apontou que o fato do Blachowicz falar que o Borrachinha recusou a luta não faz sentido, porque o próprio Ian Blachowicz, nas suas redes sociais, ele afirma que foi ele que deu o não dessa vez para a proposta que o Paulo Borrachinha fez. É uma pena, porque eu acho que seria uma luta divertida, mas não vai acontecer. Parece que o UFC nem era tão contra essa luta em si. A questão aqui que pesou foi a falta de vontade do Ian Blachowicz de enfrentar o Paulo Borrachinha nessa circunstância. Você vê também que o Paulo Borrachinha, apesar de ele ter ficado chateado com o não do Ian Blachowicz para essa luta, ele não ataca o Ian Blachowicz.
Ele até fala que, pô, o cara podia realmente estar fora de shape, não está treinando, está lesionado. Então, o Paulo Borrachinha, ele nem usou o trash talk que ele sabe fazer. Ele pegou leve, falou até que gosta do Ian Blachowicz como lutador, que é fã do seu estilo de luta, mas apesar dos elogios e do respeito que o Paulo Borrachinha mostrou pelo Ian Blachowicz, o Ian Blachowicz não está sensibilizado e não quer enfrentar o Paulo Borrachinha, pelo menos não agora. E é uma luta que seria até bem perigosa para o Paulo Borrachinha, porque o Ian Blachowicz, ele é um lutador nos meio pesados que mais enfrentou pesos médios que quiseram se aventurar no meio pesado. Ian Blachowicz enfrentou Luke Rockhold, nocauteou. Ronaldo Jacaré venceu aqui no Brasil e enfrentou ninguém mais, ninguém menos que Israel Adesanya e venceu o Israel Adesanya e não só isso, tirou a invencibilidade do Israel Adesanya no MMA. Ou seja, é um lutador que tem um histórico muito favorável contra médios que querem se aventurar nos meio pesados do UFC. Algo que o Paulo Borrachinha queria fazer. Ou seja, além dele bater de frente com o polonês, dono do legendário poder polonês, Ian Blachowicz, ele também iria ter que lutar contra essa estatística que é bem pesada. É muito legal de se ter a favor do Ian Blachowicz isso. Mas, repito, não vai acontecer. O Paulo Borrachinha ficou triste porque é uma luta que ele se julgava capaz de vencer e marcar até uma posição legal nos meio pesados do UFC. Com o não do Ian Blachowicz, aí não teve jeito essa luta. Paulo Borrachinha e Ian Blachowicz ficou só no papel. Tomara que ela aconteça mais para frente, mas não é tão simples assim. E vocês, pessoal, vocês gostariam de ver a luta Paulo Borrachinha e Ian Blachowicz nos meio pesados do UFC? Deixe seu comentário, deixe lá com o vídeo e inscrição no canal.